No livro de Efésios, no capítulo 4, verso 29 ao 32, está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui a Bíblia está nos dizendo para nós termos uma mudança de vida quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós temos que ter essa mudança. Eu quero falar um pouquinho sobre a natureza humana e o temperamento, porque a natureza humana ela é contrária à natureza de Deus. A natureza humana, quando uma pessoa faz algo contra você, você quer revidar. Se uma pessoa te fecha no trânsito, você quer revidar aquela pessoa. Se uma pessoa te xinga, às vezes você também quer dizer palavras ali para revidar a ela. Então a natureza humana, ela é uma natureza muito difícil e há pessoas que ainda têm um temperamento mais difícil ainda, né? Temperamento difícil, uma pessoa mais nervosa, e isso acaba pessoa que tem esse temperamento mais difícil, eles ficam mais em apuro ainda, porque ele diz: como que eu vou poder ser um cristão com esse temperamento meu? Então eu quero deixar para vocês aqui também a mensagem do nosso profeta William Branham, que ele nos conta sobre um homem que fez essa pergunta para ele. Aqui na mensagem, Perguntas e Respostas número 4, um irmão perguntou para ele. Ele disse para o irmão Brana, quando alguém vem sobre mim e pisa no meu pé, no meu dedo, ele disse, o meu temperamento sobe, diz, a reação dele muda, dá vontade de fazer alguma coisa com aquela pessoa, de revidar. E ele disse, eu sei que o Senhor terá que fazer. Como que eu posso vencer? Eu sei que Deus vai me mudar, mas o que que eu posso fazer para ajudar, para me melhorar, né? Porque Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também. E aquele irmão disse para o meu eu não quero ser assim, eu quero mudar, eu não quero ser nervoso dessa maneira, né? Como nós acabamos de ler na Escritura, nós perdoarmos aos outros, nós jogarmos fora toda inquietude, jogarmos fora todo rancor, né? Jogarmos fora tudo aquilo que nos impede de servir a Deus, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias. Então ele perguntou para o irmão Brana, o que que eu posso fazer para me mudar, para me melhorar? E o irmão Brana disse para ele assim, amenize o teu mau gênio com a oração. Então ajuste o teu espírito. Para começar, não creio que haja muita pessoa nesse edifício que alguma vez tivesse mais mau gênio do que eu tinha. O irmão Brana disse para ele, você tem que orar mais, entra mais na presença de Deus, leia mais a Bíblia, né? Aqui o irmão Brana estava dizendo isso, entra mais na presença de Deus, ore mais, se achegue mais a Deus, que Deus ele vai te dar um temperamento, vai te ajudar a controlar esse temperamento. Porque enquanto nós vivemos nessa natureza humana, nós teremos que lidar com os nossos comportamentos, mas nós tem como nós amenizarmos eles com oração, com jejum. Faça um jejum, que se você aguentar, aquele tempo que você aguentar, entre em oração. Quanto mais você estiver na presença de Deus, mais você conseguirá controlar esse temperamento. E o profeta ele diz aqui que ele era um homem nervoso também, ele não era fácil. Ele diz que ele apanhava direto, às vezes ele falava com os pais dele batiam na boca dele e ele levantava, falava de novo, até ele não aguentar. Ele fez muitas coisas antes de ele aceitar Cristo, mas ele veio e disse que depois que ele aceitou a Cristo, aí a vida dele mudou completamente. Ele mudou aquele temperamento. Ele tinha aquele temperamento nele, mas o profeta o irmão Brana, ele era um homem de oração, ele estava constante na presença de Deus, então Deus deu este suporte para ele conseguir controlar esse temperamento. Ele conta aqui que ele foi uma certa vez,
Ele trabalhava numa companhia de energia elétrica, então ele foi cortar uma energia de uma mulher que ela não tinha pagado a conta de luz. E aquela mulher começou a dizer palavras ali que chateou ele bastante, xingando ele de idiota, seu careca idiota. E o Mombrano disse para ela: minha senhora, tenha mais respeito, não se deve falar isso com a pessoa. E ela continuou xingando, disse ele que ela xingou a mãe dele, falou as coisas da mãe dele, e ele falou assim: ele sempre dizia que o homem que bate em uma mulher não é suficientemente macho para bater em um homem. Ele disse que se ele fosse aquele homem de antigamente, ele teria quebrado essa fala que ele dizia, ou seja, ele ficaria tão nervoso que ele não conseguiria se segurar. Mas ele vai e disse que aquilo ali não aconteceu nada com ele. Ele diz aqui, ó: eu possivelmente haveria quebrado isto aquela vez, chamando minha mãe de um nome mau como aquele. Vocês sabem, nem mesmo me intrigou. Ele ficou tranquilo em meio àquelas acusações daquela mulher. E ele disse para ela: eu orarei por você. Ele não xingou ela também, ele não revidou, ele não fez outras coisas com ela, mas ele disse: eu vou orar pela senhora. E em seguida soube que algo havia sucedido. Sim, Senhor, Deus tinha feito uma mudança na vida dele. Ele conseguiu controlar aquele temperamento. E você também consegue controlar o seu temperamento se você orar mais, vigiar mais, jejuar, entra mais na presença de Deus e peça a Deus que Ele dá esse controle para você. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe com essa simples mensagem. Amém.